E aí? Você deixa o livro aqui? Eu não, vou ficar com ele na mão, meu travesseiro. Começa aí. O travesseiro. Ó, vou começar Então, aí. vamos Então, lá. há que se ter coragem, útero que arde, corpo, semente que a mente implanta. Há que se ter flor, fértil, livre seiva que nutre. O mato cresce sem freio, beleza sem par. Há que se ter coragem, útero que arde, corpo, semente que a mente implanta. Isso aí, isso aí. Bem, nós estamos aqui no município de Matão, a terra da saudade. Estamos recebendo a poeta, escritora, compositora, atriz, bailarina e mais tantos atributos, Tatiana Komitz. Veio lançar o seu livro Travesseiro em Matão e junto com ela veio a Tani Bezerra, uma jornalista e fotógrafa sergipana que está fazendo a cobertura em nível nacional dessa turnê que já está sendo maravilhosa, principalmente aqui em nossa cidade. E eu gostaria que você se apresentasse, Tatiana, para o público. O público, eu me chamo Tatiana Komitz. Agora a questão é, como que a gente chegou em Matão, né, Tani? Pois é. Como foi que a gente chegou em Matão? Chegamos em Matão pelas asas, né, do poeta Eduardo Vargas. Agora, nesse exato momento, para lançar esse livro, realmente é meu primeiro livro de poesia, O Travesseiro. Mas, se o acaso existe, é por acaso, né, que a gente chegou aqui, né? E a Tani, por exemplo, é sergipana, de Aracaju, e muito antes de pensar em vir a Matão, ou até de conhecer o Dogvac, nós conhecemos uma grande poeta sergipana, que é Ilma Fontes, né? Então, acho que são tantos nomes. Tantos nomes, tantas conexões, né? A Ilma Fontes, ela é uma personagem central da própria cultura contemporânea brasileira. É verdade. Cineasta, médica, jornalista, uma pessoa que deixou registrado o seu nome no panteão dos grandes brasileiros, as pessoas que revolucionam mesmo. E ao mesmo tempo que revolucionam, evolucionam, são a própria evolução. E a Ilma nos apresentou, através do Capital, eu conhecia a Tani, a Tatiana. Foram, assim, muitas e muitas edições mensalmente recebendo e sabendo de tudo o que acontecia no meio cultural. E você sabe, Vac, que eu sou bailarina de formação, né? Esse é minha primeira linguagem. Sempre fui apaixonada, enquanto artista, por múltiplas linguagens. E então acho que o artista tem isso também, de poder acessar outras cores, não ser somente uma coisa, né? Então até escrevo... Já por ser artista já não é uma coisa só, né? Então, mas a minha formação mesmo é em dança. Mas agora você falando e contando e falando sobre Ilma e realmente Ilma Fontes é isso tudo que você falou e mais, eu me recordo que talvez a primeira vez que eu tenha publicado um poema foi justamente no jornal Capital, Sim. Através de Ilma Fontes, né? Então, olha só,
A gente nunca, eu não sei exatamente, sim, esse é um livro de poemas, é editado pela Urutau, que é uma editora luso-brasileira, que faz um trabalho muito bacana nesse intercâmbio, né, dentro da lusofonia. Então eu estou muito contente com isso, mas talvez a minha poeta que seja mesmo quem descobriu ou quem tenha referendado, né, tenha sido a própria Ilma Fontes. Sim, No jornal Capital. Capital. Assim como o Gilberto Moraes referendou a sua A cantriz, minha a sua cantora. né? Referendou também. É interessante. E eu documentando tudo sempre. Sempre. Desde sempre. E- Tani, por exemplo, Sim. nós nos conhecemos por ocasião. Essa companhia é uma companhia paulistana, a mais importante, são 50 anos, fez esse ano. Companhia de dança balé estágio. No Brasil, a dança no Brasil, ela é antes e depois do balé estágio, do surgimento dessa companhia paulista, né? Liderada pela Mari Cagidali Décio Otero. E eu estava em Sergipe, em Aracaju, com a companhia, estávamos fazendo um trabalho O estágio sempre teve essa busca dessa linguagem mais nacional da dança, né? Mais brasileira. Então a gente dançava em teatro, dançava em circo, dançava na praça. rua, em praça, ginásios, e, enfim. E ela também sempre teve essa coisa da conexão de ir aonde o povo está, enfim. Esse aprendizado, né? Eu acredito muito isso ao balé estágio. E foi num dessas idas em Aracaju que a Tani passa de carro. Um acaso. Um acaso. Foi um acaso. Ela passa de carro e a pessoa que estava nos recebendo, Luiz Spinelli, uma grande amiga, grande bailarina sergipana, estava nos recebendo, precisava de uma carona para levar uma turma para Matão. Saudades de Matão. Tá vendo como é que a gente chega em Matão? Ai, gente, saudade de Matão. Vou cantar um samba novo, posso cantar? Com certeza. Vou cantar para Matão, mas ele chama Calado, mas fala de saudade. É assim, ó. Saudade é o lírio que brota na beira do brejo, transveste no cantinho do tejo. É peixe da barra, é ostra do mar. Saudade é o canto do vento no alto da serra, uma gaivota voltando pro ninho, uma andorinha fazendo verão. Saudade é velho e calado da minha agonia, o meu trem alado, minha fantasia, minha realidade, meu laço, meu chão. Saudade é velho e calado da minha agonia, o meu trem alado, minha fantasia, minha realidade, meu laço, meu chão. Isso aí, nossa, lindo, hein? Matão, Matão. Nossa, e aproveitando também Matão, saudade aqui, conhecido como a Terra da Saudade, pela nossa valsa, o que você teria saudades do nosso Brasil? Uma pergunta que faço para as duas. Você sabe, isso é uma pergunta muito bonita. Até porque eu vivo em permanente saudade, né? Esse projeto que eu desenvolvo há 6 anos de intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal me coloca permanentemente nesse estado, né?
eu sinto saudade. Recentemente eu tive um projeto, trabalhei num projeto com a Carla Ruaro, que se chama Piano na Amazônia. Está disponível no YouTube, é um documentário, Raízes, um piano na Amazônia, Carla Ruaro. Nós passamos 35 dias dentro da reserva do Rio Arapiuns, levando um piano dentro do barco, numa pesquisa de composições contemporâneas para piano da região do Pará. E então eu tive contato com o que a gente chama de Brasil profundo, né? E eu tenho saudade dessa profundidade que o Brasil tem sempre. O Brasil profundo. Tani? Eu tenho saudade da rua da frente do Rio Sergipe. Poxa, olha. Que banham minha cidade, a capital, o Aracaju. Olha. Né? De quando a gente podia nadar, velejar, mergulhar. E isso me remete também a dois personagens da cidade. Você já falou aqui, que é a Ilma Fontes, que mora, né? A rua eu chamava Rua da Aurora, era tão bonito esse nome. Aí muda para Ivo do Prado, que ninguém chama, que chama de Rua da Frente, que era na frente do rio, era na frente do nascer do sol, por isso que era a Rua da Aurora. E o Zé Peixe, que é outra figura que também já partiu lá de Sergipe, que era um prático que guiava os navios no canal de entrada da foz do Rio Sergipe. Tem um museu agora com o nome dele, né? Ou um espaço cultural lá, tem né? um espaço. Espaço Cultural Zé Peixe. Ele tem uma passagem também que ele salvou algumas pessoas do naufrágio. Foi o Zé Peixe? Não conheço essa história. Teve, assim, não, eu conheço a história desse naufrágio. Você fala do bombardeio da Segunda Guerra? Não, acho que recentemente. A história que eu li, a Ilma falando, se eu não me engano, foi o Zé Peixe que teve um naufrágio de um barco ali nessa foz, e ele conseguiu salvar. É bem possível. Todo mundo, porque né? ele saía, o interessante, tem uma foto dele na capa da Der Spiegel, que é uma revista alemã. Ele saía no barco, no navio, né? Porque o canal lá muda de lugar e o calado do barco tem que entrar exatamente no canal. O calado, né? Do barco. E aí ele ia até, quando o barco estava liberado, que ele via que era o ponto que já dava para seguir em frente, ele saltava, mergulhava de cabeça e vinha nadando até a praia. A entrada ali do rio. Então ele tinha peito e fôlego para isso, para salvar pessoas. Eu não me recordo dessa história, infelizmente. Mas é bem provável. Eu sou paulista, moro no estado de São Paulo, mas Sergipe, através do jornal Capital, tem um lugar muito grande no meu coração, né? E tantas pessoas que eu conheci, vocês duas mesmo, e outras pessoas que eu já conhecia e que confluíram nas páginas dessa publicação. Ela é resistente, né? Resistente. Esse é o lugar, né? Eu costumo dizer que o melhor lugar atualmente é o lugar da resistência. Da resistência. Precisamos, né? Resistência poética. Focar nisso, né? Resistência a poesia social. nos permite um pouco esse livre arbítrio, essa liberdade lúdica, né? Então eu acho um instrumento incrivelmente especial mesmo. O estado poético, né? Sim. E a leitura desse estado poético do que está escrito nas páginas de um livro é fantástica, né? A Tatiana está fazendo esse movimento de impulsionar a leitura, de ler com o livro na mão mesmo, não decorar poemas, porque tem poemas dela aí que daria para decorar e a gente declamar no meio do evento. Não nego isso, né? Não neguemos nada, nenhuma linguagem, mas o ato de ler, o pertencimento é muito legal. E fica também essa coisa que a gente estava conversando mais cedo, da educação, né? Tão fundamental, não é? Então, também forçar, porque hoje todo mundo lê, é fácil, pega, e a leitura está no dia a dia. É a qualidade da leitura que está difícil, né? Mas hoje um bebê já está lendo. Ele está lendo, porque
né? Passa o dedinho. Passa o dedinho, assim, páginas e aquilo vai... enfim. Então, também é um instrumento, né? Onde a arte deve estar inserida e cada vez mais. Então, é uma alegria para mim, na verdade, uma grande honra mesmo ter esse seu convite para vir a Matão, né? Encontrar nesse rincão tão distante uma resistência. Uma resistência. Né? E... Resistência poética, aí foi um encontro ali com o seu Teleco. Teleco. O Teleco foi lindo, né? Imagina, no meio da praça encontramos aquela dona Constantina. Clementina. Ai, meu Deus, não lembro o nome de ninguém. Aí eu gravei na hora que eu me lembrei de Clementina de Jesus. Clementina, pessoas maravilhosa maravilhosas. Clementina, recolhendo o lixo da praça e alimentando os macacos ao mesmo tempo, né? Então isso tem uma verdade comunitária e era um indivíduo, né? Então, já faz uma diferença. É isso, né? Que sejamos assim, né, individuais pelo coletivo, né? O indivíduo, pelo indivíduo chegaremos ao coletivo. Mas vamos falar do evento? O Teleco, né? Antes eu vou explicar aos nossos ouvintes, o Teleco é o Walter Botura, o Valtinho Botura, o apelido Teleco. A gente teve a honra e o prazer de conhecer ele, contar que ele plantou um pau-brasil há 25 anos, e o pau-brasil está lá bonitão. E está dando filhotes. Sementes, os filhos dele está plantando. Mas vamos falar do evento, né? Vamos, né? E curioso também a tal da Praça da Memória. Praça a gente da não Memória. voltou lá, hein? Então, olha, estou adorando o Matão. Quando esse... Vimos pouco, mas vimos bem. Quando esse vídeo for ao ar, já ocorreram os eventos, né? Estamos gravando no dia 23, os dois eventos, o lançamento na Biblioteca Municipal será no dia 24, amanhã, às 15, e na ETEC, às 19 horas e 20 minutos, na Escola Técnica. Então, você que está nos assistindo, já ocorreram esses eventos, mas fale-nos um pouco sobre o evento. Uai! Eu não vivi o evento ainda. Então... Vai falar do Sarau dos Afetos. Tá? Do Sarau dos Afetos, Bom, e realmente não dá para explicar, assim, eu não tenho um pouco de dificuldade de explicar exatamente o que é, porque tem um pouco de improviso, mas basicamente é mostrar, para fazer uma vivência com as pessoas que estiverem presentes, falar sobre poesia, sobre o meu trabalho, apresentar o livro, fazer uma troca também, o palco aberto para que as pessoas também que queiram se manifestar, levar o seu poema. Então, na verdade, é uma grande brincadeira. O Sarau dos Afetos, ele passa por isso, é um encontro onde a gente vai brincar. Palavra, música, dançar, cantar, rir. Posso ficar complementar? Triste? Pode. Você não falou ainda, para a gente não esquecer. Voltando a esse círculo de conhecimentos, a Tatiana falou do estágio, né? Que foi a companhia, a companhia mais importante do Brasil. E a orelha do livro, nada mais, nada menos. Escrita por Márica de grande maestra. É muito importante. Aliás, é uma mulher inspiradora para todos nós. Grande mulher. Bem, o Luan já está, o nosso cameraman, já está pondo um papelzinho aí, dizendo que o tempo está estourado, né? Então nós vamos agora começar as despedidas. Faz aquela pergunta que você costuma fazer para a gente sempre, Luan. Quando que a chave mudou na mente de vocês para vocês fazerem o que vocês fazem até hoje? Quando que foi aquela, não, a partir de hoje eu vou ser artista, a partir de hoje eu vou ser jornalista. E se valeu a pena a jornada? Está valendo a pena a jornada, porque eu não sou só fotógrafa e jornalista, eu sou especialista em turismo e gestora pública de turismo também, e sou dentista. Olha só, dentista! Foi a minha primeira linguagem, como disse a Tatá. Então, legal. Eu brinco, eu digo assim, as minhas profissões me levam ao sorriso. Sim. Né? O odonto, o turismo bem feito, o jornalismo com boas notícias, culturais principalmente. Então, valeu, continua valendo, foi bom ter ido.
A odontologia eu não pude nem continuar por causa que eu tenho artrite deformante. E aí a bênção foi eu ter outras habilidades, né? E valeu. Tá valendo, aliás, Sim, que eu ainda tá vou fazer valendo. muita coisa. Viu? Com certeza. Só tá aqui fotografando. Aqui por onde eu andei com a Tatiana, foi Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo aqui, já cobri toda essa artista poderosa que é. Porque Poderosa. Quando ela entra em cena é impactante. Impactante. Já tá valendo mais ainda. Ó, então eu vou agora, eu vou falar e você encerra. E a hora que você encerrar, você fala como a pessoa pode adquirir o seu livro. Tá bem? Bom, tá bom. A chave para mim, ela virou também desde muito pequenininho, quando eu começava a ler as coleções nas casas dos meus avós, a vida dos grandes compositores, Schumann, Mozart, Beethoven, Haydn, todos eles tiveram que passar por uma ruptura, tiveram que deixar algo para buscar o seu ideal. E eu me afeiçoei muito com a vida desses grandes mestres, me identifiquei muito, e daí para a poesia portuguesa, para a poesia brasileira, nos livros didáticos dos anos 40 e 50, que tem muita riqueza neles, foi um pulo, e a partir daí eu decidi, eu vou trilhar o caminho das artes, arte na rua. Muito bem. Eu nasci numa família de artistas e desde muito novinha eu entendi que arte era o meu instrumento de sustentabilidade, né? Então eu acredito que a chave está virada ali. Sim. Não na minha relação com a arte, mas na maneira como eu entendo a arte, né? E eu acredito isso ao fato de repente, já ter nascido nesse berço, então eu não... né? Porque eu tive acesso muito cedo a muitas atividades, né? Flauta, piano, dança. E em casa, né, meu pai sempre lia muito, fazia cinema, então a gente sempre trabalhou, quem não trabalha não come. Então eu desde cedo, desde os 8, não é aquela coisa de que a criança trabalha, é família, a gente não tem onde deixar as crianças, leva as crianças para o set de filmar. Né? Então, nesse sentido, aí muitos dizem, você é atriz? Sim, né? Mas eu também estudei, eu fiz muitos cursos de teatro, tudo no momento em que eu decidi a linguagem que eu queria abraçar, aí sim eu acho que talvez tenha sido a minha chave pessoal, assim, né? Ali que eu digo, eu quero escolher uma linguagem, eu quero ser bailarina, né? E eu fui, e agradeço imensamente. Primeira bailarina. Roubava a cena, quando ela passava o olho não saía dela. A primeira vez que eu vi foi... Mas eu sou formada pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu trabalhei na companhia do INEARTE bastante tempo, né? Eu tive grandes mestres, Tatiana Lescova, Eugênia Fedorova, é isso. Então, acabou. Acabou, é isso aí. Acabou. É isso aí. Valeu, gratidão. Estamos juntos, né? Juntos. E sempre. Obrigado, querido. Obrigada. Obrigado pelo carinho, tá bom? Você vai conseguir ir? Não, fala, vou. Vou. Vou.